Muita gente hoje tem tratado a Bíblia como um cardápio. Escolhe o que gosta e ignora o resto. Depois ainda coloca suas próprias ideias no meio e chama essa mistura de evangelho. Só que essa prática é perigosa e está arrastando muitas pessoas para longe da verdade. Por isso, neste vídeo, eu vou te mostrar 3 falsos ensinamentos nas igrejas que parecem inofensivos, mas estão destruindo a fé de muita gente. Presta atenção, porque eles podem estar mais perto do que você imagina. Primeira mentira: vida perfeita. Se você passou 10 minutos rolando o feed das redes sociais cristãs, com certeza viu algo assim. Você nasceu para vencer. Você vai realizar todos os seus sonhos. Seu milagre está chegando. Falsos líderes tentam constantemente nos empurrar a um Deus patrocinador de desejos, tipo um gênio da lâmpada mágica gospel, que vive para te dar casa chique, carro de luxo, casamento perfeito e saúde de ferro. Só que tem um pequeno problema. Esse não é o ensinamento que encontramos na Bíblia. Jesus nunca disse: "Venha a mim e eu te darei conforto, estabilidade e sucesso financeiro". Na verdade, ele disse: "Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me". Ele prometeu cruz, não conforto. Ele avisou que o caminho seria estreito, difícil, impopular. E mais, se o mundo odeia vocês, lembrem-se de que antes odiou a mim. Ou seja, seguir Jesus é nadar contra a corrente, não desfilar de iate em águas tranquilas. Porém, a chamada teologia da prosperidade ensina que se você tiver fé o suficiente, você vai ser curado, vai prosperar, vai viver uma vida perfeita. Mas vamos dar uma olhada nas pessoas que realmente tiveram fé na Bíblia. Jesus, pobre, rejeitado, crucificado. Paulo passou fome, levou surra, foi preso várias vezes e muito provavelmente foi martirizado. João foi preso e exilado em uma ilha. Agora me responde com sinceridade: cadê a biga do ano de Paulo? E a casa na praia de João, com varanda e vista para o mar da Galileia? Você percebe? A fé verdadeira nunca foi sobre resultados materiais, e sim sobre relacionamento com Deus, mesmo quando tudo dá errado. É claro que Deus pode curar, prosperar, abrir portas, fazer milagres, e Ele faz isso mesmo. Mas essa não é uma garantia universal para todo mundo que crê. Ele faz isso quando quer, com quem quer, como quer e sempre com um propósito maior. O problema é que essa falsa doutrina transforma fé em barganha e Deus em funcionário dos nossos desejos. E o pior, ela ensina que se você está doente ou em dificuldade, é porque você tem pouca fé. Isso é crueldade espiritual disfarçada de motivação. Tem gente que ora, jejua, busca com sinceridade o Senhor e ainda assim a cura não vem, o emprego não aparece, a resposta não chega. E aí vem o pregador de terno brilhante e diz: é porque você não teve fé suficiente. Se seguirmos essa lógica, chegaremos à conclusão de que Jesus também teve pouca fé, porque no Getsêmani ele orou pedindo que o Pai o livrasse da cruz. Ele na verdade implorou, mas terminou dizendo: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, a fé de verdade não é forçar Deus a fazer o que a gente quer. Fé de verdade é confiar mesmo quando Ele diz não. Aqueles que só amam o Senhor quando Ele realiza os seus sonhos, talvez não amem Deus. Talvez amem seus próprios sonhos e só estejam usando Deus como escada. Segunda mentira: Deus é só amor. Essa talvez seja a mentira mais perigosa que se espalha nas igrejas modernas. Perigosa porque é doce, confortável, ela embala o ego e emburrece a consciência. Mas não é só isso que a Bíblia diz. Sim, Deus é amor, mas Ele também é justiça, é santidade, é o juiz de toda a terra, é fogo consumidor. Quando a igreja só prega o amor, mas nunca fala de santidade, arrependimento, negação do eu, cruz e juízo, ela está apresentando um meio-deus. E meio-deus é uma mentira completa. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12 é direto: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A verdadeira graça não é licença para pecar, ela é o poder de Deus que nos liberta do pecado. Se a graça ensinada por uma igreja ou líder não confronta o estilo de vida pecaminoso, ela não vem do céu. Vem do púlpito de alguém que tem medo de perder membros ou desagradar seus seguidores. E é esse medo que leva muitos líderes a repaginarem o evangelho. Eles começam a questionar doutrinas centrais como a existência do inferno, a depravação humana, o juiz eterno. Tudo isso para não desagradar e muito menos assustar o público altamente sensível.
Soa mais amável? Com certeza, mais bíblico? Nem de longe. O resultado disso, gente que acha que é cristã, mas nunca nasceu de novo. Gente que vive em pecado e ainda se sente de boa com Deus. Que ouve todo domingo que Deus entende, que a graça de Deus cobre tudo, que Ele te aceita do jeitinho que você é. Mas Jesus não morreu para nos deixar do jeitinho que somos. Ele morreu para nos transformar completamente. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Ou seja, é preciso mais do que levantar a mão no culto, repetir uma oração ou postar um versículo no Instagram. É preciso fazer a vontade do Pai. É preciso obediência, santificação, mudança de vida. Terceira mentira, regras extras. Agora vamos para o outro extremo. Se de um lado temos o evangelho dos floquinhos de neve, todo amor, prosperidade e zero confronto, do outro lado temos o evangelho fariseu, cheio de regras humanas, tradição vazia, manipulação e orgulho espiritual. O nome disso? Legalismo. Tem igrejas que ensinam que enquanto você não for batizado, não está salvo. Que se não falar em línguas, não tem o Espírito Santo. Que se não guardar o sábado, jejuar toda semana, ou seguir uma lista específica de rituais, você está em pecado mortal. E, infelizmente, muitos grupos cristãos parecem ter suas tabelas de exigências, como se a salvação fosse um jogo de pontuação. Mas a Bíblia é clara, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem por meio da prática de rituais ou regras externas criadas por homens. Vem de um coração rendido a Cristo. Sim, o batismo é importante, mas como confissão de fé, não como condição para que Deus te aceite. Sim, as boas obras importam, mas como fruto e evidência da salvação, não para ganhar a salvação. Lembra do ladrão na cruz? Sem batismo, sem dons, sem currículo religioso, só com o coração quebrantado. O que ele disse foi: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora aqui vem um alerta gravíssimo feito por Jesus e que é ignorado por muitos cristãos hoje. Vocês anulam o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Nesse texto, Jesus não apenas confronta os fariseus, ele desmascara a lógica deles. Ele mostra como aquelas tradições espirituais que pareciam tão piedosas, criadas por eles, na verdade destruíam a autoridade das Escrituras. E é isso, infelizmente, que acontece hoje. O legalismo tem essa armadilha perigosa. Ele começa com a melhor das intenções, mas termina com a idolatria da tradição. E o pior, essas tradições muitas vezes contradizem a própria Bíblia e acabam ganhando mais autoridade do que a palavra de Deus. Como disse Martin Bucer, raramente se encontrará um homem que, prestando atenção excessiva às invenções humanas no campo da religião, não acabe depositando maior confiança nelas do que na graça de Deus. O que acontece na prática é que para muitos é como se a cruz não fosse suficiente. Sempre tem que ter uma regra a mais, uma cobrança extra, um esforço humano a mais para validar o sacrifício de Cristo. É triste ver gente tratando regras humanas como se fossem mais importantes do que a própria palavra de Deus. Gente que se escandaliza com alguém que não fala em línguas, mas ignora a mentira, a fofoca, a impureza, o orgulho. Gente que se orgulha de guardar regras religiosas, mas não perdoa o irmão do banco ao lado. Isso é hipocrisia. E Jesus não suavizou, ele confrontou com dureza. O evangelho não precisa de melhorias, a cruz não precisa de complementos. A salvação é dom gratuito, completo, suficiente. Quando alguém começa a adicionar pesos ao que Jesus fez, não é Jesus que está no centro, é o orgulho humano. Então, como se proteger dessas mentiras? Ore por discernimento. O Espírito Santo não é só para dar arrepio, ele é o Espírito da verdade. Achou um ensino estranho? Peça iluminação a Deus em oração. Fuja de evangelhos que te colocam no centro. Se a mensagem sempre é seus sonhos, sua bênção, sua vitória, desconfie. O evangelho é sobre Jesus, não sobre você. Valorize o confronto. Se a palavra te incomoda, isso é bom. Só quem está vivo sente dor e só quem tem o Espírito se entristece com o pecado. Não caminhe sozinho. Ovelha que se isola vira presa fácil. Você precisa de uma igreja bíblica, onde a verdade é pregada com fidelidade e onde há comunhão real. Mas entenda, igreja perfeita não existe. Toda igreja é formada por pecadores em processo de transformação. E sempre cabe mais um, no caso, você. Leia a Bíblia todos os dias. Não dependa só do que você ouve no púlpito. Seja como os bereanos, confira tudo na palavra.
A propósito, foi pensando nisso que eu criei a plataforma de estudos Bíblia Ilustrada. Nela você terá acesso a mapas mentais de todos os livros da Bíblia, juntamente com videoaulas sobre cada um desses livros, além de vários outros bônus especiais, como um curso de interpretação bíblica, também acompanhado por mapas mentais. Tudo isso para ajudar você a realmente entender a palavra de Deus com profundidade. O link para conhecer essa plataforma está aqui na descrição. E antes de sair, aproveita para assistir o vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Fica na paz e até a próxima!